Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Jéssica e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as minhas leituras de abril. Eu sei que o mês ainda não acabou, mas ontem em específico eu terminei uma leitura que foi incrível, que foi assim que começa, mas eu não vou começar este vídeo falando dele. Nós vamos iniciar por ordem quais foram as minhas leituras. Eu não tenho livro físico de todos, eu tenho livro físico só do É Assim Que Começa, que eu acredito que eu não sei onde está agora. Mas de qualquer forma, no mês de abril foram 4 leituras para conta. Eu iniciei o mês lendo Ladeira Abaixo. É um livro de Jaime Oliveira, é um livro muito legal. A gente vai conhecer a história da Antônia e do Augusto. Temos uma personagem muito incrível que é a Dona Fifi, que está passando por um Alzheimer. É um dos temas principais do livro e a gente também tem ali um abandono maternal. Uma mãe que foi embora em um dado momento, a gente não consegue entender quais foram os motivadores que levaram ela a abandonar a mãe e a filha. A Antônia é uma menina de 19 anos que está lidando com muitas questões ao mesmo tempo. Ela acaba de descobrir que a avó dela está com Alzheimer, então no começo do livro você fica muito mexido com essa questão. Ela e o Augusto foram melhores amigos desde a infância até a formatura do colegial. E na formatura tem um rompimento dessa amizade, a gente fica muito curioso para saber o que aconteceu. E aí, com o passar do tempo, as coisas vão acontecendo, né? O começo do livro é a Antônia saindo de casa, ali naquela loucura que ela tem do dia a dia dela, porque ela estuda, ela trabalha, ela cuida da avó, então ela tem uma dinâmica de vida muito agitada e o livro já começa com um foco na rotina da Antônia. Então é uma coisa que a gente vê assim, que é uma neta que se desdobra em 100 para dar conta de tudo e ainda assim conseguir cuidar da sua avó. Só que em um dado momento ela reencontra o Augusto e aí alguns sentimentos do passado vêm à tona. Os dois são muito jovens, eles estão aprendendo a lidar ainda com alguns sentimentos. O Augusto, nesse momento do reencontro, tem uma namorada que é a Monique, que vive um mundo muito discrepante, muito distante do mundo do Augusto, porque no livro, né, ele demonstra pra gente que é uma menina de uma família rica. O Augusto também tem uma boa condição financeira, mas os extremos entre os dois fica muito claro pra gente no livro. E aí, no meio de tudo isso, a gente ainda tem o melhor amigo do Augusto, que vai atrapalhar de uma certa forma aí a história deles. A Monique, eu acho que ela foi muito madura na decisão que ela tomou em relação ao Augusto, e a gente vê isso de uma forma muito legal. A Antônia é uma personagem principal que te irrita um pouco, porque ela é um tanto quanto teimosa. Em alguns momentos ela poderia facilitar tanto a vida dela quanto a do Augusto, mas é algo que ela não quer. Mas a grande chave de ouro, assim, eu acho que nesse livro é a Dona Fifi, que é uma senhorinha muito, muito fofa e que faz a gente dar boas gargalhadas, porque por mais que ela esteja passando pelo Alzheimer, né, que é uma doença que é gradativa e a pessoa vai ali perdendo a sua consciência aos poucos, em dados momentos ela se mostra uma senhora muito consciente. E é muito gostoso de ver as tiradas que ela tem, as piadas que ela faz, e ao mesmo tempo muito triste ver que uma menina de 19 anos tem ali que equilibrar esse pratinho, né, de precisar lidar com uma avó que tá doente, sem um apoio de um adulto ou alguém que realmente ali possa orientar ela nessa caminhada. Então é um livro muito enriquecedor. A mãe da Antônia volta e volta de uma forma meio complexa, o que faz a relação da Antônia e do Augusto estremecer um pouco. Eu acho que a confiança no relacionamento ela é muito importante, mas o amor que ele tem pela Antônia, né, o Augusto no caso, faz com que ele tome uma decisão que para Antônia não foi muito bem vista. Então foi uma história que mexeu muito comigo, eu ri, eu chorei, eu me emocionei. A Dona Fifi é uma senhorinha que traz muitas reflexões pra gente sobre a gente viver o hoje e o agora e a gente entender que o perdão ele é necessário. Independente de quem tenha errado com você ou que tenha acontecido, o perdão ele é necessário. E aí é uma leitura que eu gostei muito. Se eu não me engano, eu dei nota 4 e eu li esse livro através do Esquilo. Foi o meu recebido do mês, digamos assim. E foi uma leitura que valeu super a pena. E aí, a minha próxima leitura foi Britney Spears. Acredito que é assim que se pronuncia. Se você, assim como eu, foi fã da nossa loirinha aí nos anos 90, aliás, 90 não tinha praticamente nascido, mas 2000, eu tinha ali entre meus 10 e 12 anos, não façam as contas. Eu amava a Britney, eu achava ela incrível, tudo que ela fazia eu achava o máximo.
E A Mulher em Mim é o livro dela, né? Uma biografia que eu acho que traz aí um choque de realidade não só pra gente como ser humano, mas pra sociedade como um todo. Uma filha que deveria ser amada e respeitada, sendo abusada, tendo seus direitos ali praticamente minados, né? Tudo por conta do dinheiro. E, assim, são muitas camadas, gente. É um boy lixo, são amizades que na verdade não eram amizades. É uma menina que a gente vê que não teve uma estrutura familiar por trás e que no fundo o que ela queria ela não recebia. Eu acho que em dados momentos do livro a gente consegue entender que ela só queria amor mesmo e no fundo era o que ela menos recebia. Ela se limitava muito em expor os seus sentimentos ou falar não porque ela não queria magoar os outros, mas não entendia que ela estava magoando ela mesma. E aí são muitas questões, assim. Eu acho que o mundo da celebridade passa pra gente uma visão de que é tudo muito glamouroso, é tudo muito legal, é tudo muito incrível, mas os bastidores a gente não conhece muito. E aí no livro da Britney a gente consegue ter uma visão muito mais nua e crua do que um artista passa, do quanto vale uma foto, do quanto vale um momento roubado. Ela passou por muitas coisas sozinha, a gente vê que ela tem alguns conflitos psicológicos mesmo, de não se achar capaz ou de não se achar possível. E A Mulher em Mim foi um livro que mexeu muito comigo, eu fiquei muito reflexiva, porque eu acho que assim, a gente já foi de muitas pessoas, né? E assim, quanto você tá disposto a respeitar o limite do seu ídolo? Porque é um ser humano, e eu acho que o livro também traz muito isso pra quem fã e gosta muito de uma pessoa legal, você gostar do meu trabalho, você admirar o que eu faço, mas tudo tem um limite. E eu acho que ela traz essa reflexão. E eu acho mais legal ainda ela reconhecer que os fãs dela salvaram ela, porque o movimento Free Britney foi, né, feito pelos fãs dela, foi uma enfermeira que contou pra ela desse movimento, e aí foi onde ela teve ali aquele impulsionamento, aquela luz no fim do túnel para se reerguer e seguir em frente, conseguir lutar pelos seus direitos. Então é um livro que vale muito a pena. É um livro que você fica com raiva de algumas pessoas. Eu pesquisei muitas coisas que foram citadas no livro no YouTube, porque eu fiquei assim, cara, como que essa menina, porque até então naquela época ela era muito jovem, tá passando por isso, ainda assim tá se apresentando, tá se dispondo a trabalhar, né, tá se permitindo viver essas questões. E a gente entende que tinha um pai que fazia ela de marionete, não respeitava suas vontades, e a gente entende por que ela se permitia certas coisas, ainda mais depois que ela virou mãe. Então é um livro que vale super a leitura, se eu não me engano eu dei nota 5, e eu li pelo Esquilo também. Próxima leitura, Ex-Mulher ou Mulher. Este livro é um caso de família. É ex-sogra, é mulher atual, é filho com atual, é filho com ex, é o boy mel. O boy mel é aquele, né, que se acha maravilhoso, que as mulheres brigam por ele porque ele é incrível, porque ele é sensacional, porque ele é a última Coca-Cola do deserto. E assim, é uma leitura que no começo você fica muito intrigado, porque você fala assim, cara, a Louise, que é a ex-mulher do Andrew, ela é muito chata. No começo você fica assim, cara, supera, ele terminou com você e já era, a vida que segue, vambora. Só que aí a história começa a discorrer e você começa a ficar com raiva do Andrew porque ele foi um belo de um filho da mãe, pra não falar outra coisa. Porque ele se envolveu com uma pessoa, com a Louise estando grávida de 9 meses. Sim, gente, é isso mesmo que vocês ouviram. E aí a gente conhece a Cass, que é a princesinha dos olhos de ouro do Andrew até aquele momento. E a Cass demonstra ser um pouco mais madura em relação a Louise. Só que conforme você vai lendo, você entra numa confusão muito grande, porque você fica assim, cara, não é possível que um homem se permita a sua atual mulher passar por essa situação. Do tipo, vamos dar um exemplo breve do livro. A Louise determinava quais eram os dias que o Andrew podia ficar com as crianças, porque ele tem 2 filhos com a Louise e um filho com a Cass. Lembrando que a Louise é a ex e a Cass é a atual. E em determinados momentos, a Louise fazia coisas para comprometer a Cass. E a Cass fazia coisas para comprometer a Louise. E aí, em um dado momento, temos Cecília. Cecília nada mais é do que mãe de Louise. E não aceita o término do casamento dos dois. Acha a Cass uma bela de uma filha de uma mãe. E aí ela também fica ali no meio de campo, se metendo em situações que, né, devidamente não caberiam a ela, mas o Andrew permite que isso aconteça. A gente começa a acompanhar a história do Andrew de uma forma onde ele é muito
vangloriado, tanto pela ex quanto pela atual, e o comportamento dele faz com que a motivação de competição entre as duas aumente muito, assim, de uma forma considerável. E você vai ficando com raiva dele, porque ele não se posiciona, e aí você vê a Cass, de um lado, tentando lutar por um casamento que tá na cara que tem tudo pra dar errado, e a Louise lutando por um cara que você vê que não vale a pena, porque ele não se posiciona, porque ele não lutou por ela e nem pelo casamento deles, abandonou ela grávida e ainda assim ele insiste em querer ficar com ele. Então é um mix de sentimentos que você fica assim, não é possível que essas mulheres não se enxerguem. Mas tudo bem. Até que vai acontecer uma festa de casamento, que é a boda de ouro, se eu não me engano, da mãe da Louise. E a mãe da Louise decide chamar o Andrew, e ele simplesmente fala para a Cass, se você não for, eu vou. E aí a Cass fala, como assim? Mas ela é a sua ex-sogra, ela não é a sua sogra, por que você faz tanta questão? E aí é um super clímax, eles brigam, a Louise se mete, a Cass discute com ela, e aí uma provoca a outra, e aí aquela rivalidade feminina por causa de homem que não vale a pena, e isso te dá uma raiva em um certo momento. Mas é uma leitura muito boa, porque você vai querendo entender o que motivou a Cass se permitir passar por certas situações com ele, em que em situações normais algumas mulheres ou muitas mulheres não passariam. E aí tem um plot twist que você fica assim, meu Deus, eu não acredito que é sobre isso. E a gente vai descobrir um lado do Andrew muito triste, que eu não vou falar porque senão é um spoiler muito grande, mais do que eu já dei anteriormente. E a gente fica chocado porque, assim, não parecia. E a gente entende como que a ausência de um pai na vida de uma filha abala suas estruturas e como que isso transfere, né? O amor de um pai, ele é transferido pro marido. Então, tudo que a Cass não teve com o pai dela, ela queria que o Andrew desse pra ela. E diferente da Louise, que tinha uma família estruturada, ela tinha uma independência emocional muito grande nele, mas ela sequer entendia o porquê, e era muito mais no sentido de não saber lidar com o fim do casamento do que um amor. E você vê essa construção, é algo muito interessante, e você até se pergunta do tipo, nossa, já tem um caso desse na minha família, ou conheço alguém próximo que já passou por isso. E o grande final do livro, ele traz pra gente uma questão de confiança, relação de mãe e filha, mãe e madrasta, filha e madrasta, porque é um grande bololô. Em dado momento você fala, não, calma aí, quem é quem, mas dá pra entender. E aí, o final, o Andrew morre. E a pergunta que fica é quem matou o Andrew? E a gente tem algumas suspeitas. A ex-mulher sabe quem matou, a atual mulher também sabe quem matou, e aí elas precisam se unir para decidir como vão resolver este problema. E esse é o grande X do livro, então assim, é um livro muito legal, ele traz muitas camadas, ele traz temas que são importantes, como a separação, como é que uma mulher, né, que tá passando por um divórcio lida com esse divórcio. Tem a questão também do marido, né, do ex-marido, não facilitar as coisas para ex, querendo ali ter uma briga judicial financeiramente, não querendo facilitar as coisas, não fazendo seu papel de pai, que a gente vê isso muito na sociedade hoje em dia, e a gente tem a mulher atual, que um dado momento, querendo ou não, ela foi amante, e ela acha que de certa forma não está sendo priorizada, porque o marido não corta o vínculo com a ex, e a gente vai acompanhando todos esses conflitos. Mas o grande X da questão que fica nessa história é quem matou o Andrew e por que matou o Andrew. E aí, pra você descobrir, você vai precisar ler o livro. E eu te garanto que é um final surpreendente. Eu não entendia do porquê de algumas coisas, de porque uma pessoa em específico fazia tanta questão dele ser próximo à família, mas quando o livro ele amarra, né, ele finaliza ali todo o contexto do que aconteceu, fica muito claro do porquê, o que motivou essa pessoa a fazer isso, não que justifique. Mas é uma leitura muito boa, se eu não me engano eu dei nota 4, eu não dei 5 porque eu acho que faltou a gente entender como é que foi esse combinado entre a ex e a atual e por que elas decidiram agir como agiram em prol de quem elas tomaram esse tipo de atitude. E para encerrar a minha leitura, que inclusive eu terminei nesse final de semana de abril, dia 21 mais precisamente. Eu li É Assim Que Começa, É Assim Que Começa, ele saiu tem bastante tempo mesmo. E aí eu fiquei naquela de, eu não quero dar uma continuação de Assim Que Começa, de Assim Que Acaba, porque eu acho que
vai ser mais do mesmo. A gente já sabe que o Atlas é incrível, que ele é maravilhoso, que ele é um príncipe, mas será que eu tô afim mesmo de fazer essa leitura? E aí eu deixei de lado por um tempo e eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ler. Comprei o livro. No começo, eu lembrei algumas coisas, né, do Assim Que Acaba. A gente tem ali a Lily tentando recomeçar a sua vida com a Emerson. E aí eu acho muito legal que a gente consegue ter uma visão geral do que uma mulher que passou por abuso vive pós um divórcio. Você fica com raiva do Riley, porque ele é um sem noção, né? Vamos lá, vamos ser bem sinceros aqui, sem noção. Mas em contrapartida, a gente conhece o Atlas com uma outra visão, né? A gente entende o histórico dele, qual foi a realidade dele. Por mais que no livro 1 a gente consiga ter uma visão geral das coisas que ele passou, de ter sido um menino que não teve uma estrutura familiar, que ele nunca recebeu amor, que ele sofreu muito em todos os aspectos da vida dele, a gente consegue ver que ele foi um cara que venceu. Ele pegou o que ele passou de ruim, transformou aquilo em força e lutou contra aquilo e decidiu que ele não seria nem um pouco do que ele passou, fosse pra ele, pra um filho ou pra um relacionamento. E aí, assim que começa, a gente começa a entender ali como que uma mulher, né, recém-divorciada, que foi vítima de violência doméstica, começa a reestruturar a sua vida e a importância de ter um companheiro que entenda ela e que seja parceiro, como que isso é importante. Só que Colleen não brinca em serviço e aí ela traz um irmão para a vida de Atlas, que é o Josh. E o Josh é um menino que passou pelas mesmas coisas que o Atlas, só que diferente do Atlas, o Josh vai ter com quem contar, que é o irmão. Só que até eles se conhecerem, criarem esse relacionamento, né? Um conhecer o outro, criar um vínculo, muitas coisas acontecem. E uma das partes do livro que eu mais gostei é a parte em que o Josh fala pro Atlas. É assim que começa. Ai, gente, é tão bonitinho. E eu acho que é sobre isso, assim, existem muitos genitores no mundo, né? E pais existem poucos. Então, o livro também traz isso de uma forma muito bem construída. Existem pessoas aí que tem um filho, acabam se divorciando e o pai, que era para ser pai, não é genitor e paga a pensão e acha que tá fazendo muito, e aí que a gente começa a entender como que o Atlas vai apoiar o irmão e ajudar o irmão a lidar com isso, porque até então o Josh tinha uma outra visão do pai dele, onde a mãe contava uma história e na verdade era outra, e aí você vai entendendo ali como que as coisas acontecem e vai acompanhando também o desenrolar do final feliz de Atlas e Lily. Inevitavelmente você vai torcer pelos dois, eles demoram muito ali até decidirem que realmente vão ficar juntos e que estão dispostos a passar o que for para ficarem juntos, mas é uma leitura que mexeu muito comigo. A parte do Atlas tomar o irmão dele como filho foi uma coisa assim que eu achei de um amor e de uma sensatez gigantesca, porque ele não queria que o irmão passasse ou ficasse num lar abusivo como ele ficou no passado. E é muito sobre amor, assim, eu acho que por mais que Colleen Hoover tenha, né, algumas questões, ela precisa melhorar em muitos aspectos, porque ela traz muito padrão pro livro dela. E assim que começa, a gente começa ali a ter, literalmente, né, um viés voltado mais para as causas LGBT, entre outras questões. Mas ela também traz temas que são muito importantes pra gente, que fazem a gente refletir sobre o que é a família, qual que é o papel de um pai e de uma mãe e o quanto isso gera um peso. Você vê isso até mesmo na relação da Lily e do Riley. Por mais que as intenções do Riley sejam outras, ainda assim você percebe que ele até que faz questão de estar em contato com a Emerson. Então são pontos muito importantes de se ver no livro e perceber assim as extremidades, né? Como as estruturas familiares mexem tanto com um lado quanto com o outro. E eu dei nota 4. Eu achei que seria um 5, mas não foi, mas não tem problema. Eu acho que os dois livros eles conversam muito bem, eles se completam realmente. E eu acho que tem um personagem que é muito surpreendente, que é o Theo, que é o terapeuta do Atlas, uma criança de 12 anos. Mas que ele tem um humor, assim, muito ácido e é muito divertido. Eu acho que deixa o livro ainda mais gostoso de ler, com uma narrativa ainda mais gostosa, sabe? Assim, não é um peso. Trata de temas muito complexos, mas
a questão cômica que a Colleen traz com o Theo deixa tudo mais leve e deixa o livro mais fluido. Bom, essas foram as minhas leituras de abril. Ainda não decidi como que vai ser as minhas leituras de maio. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu faço a minha TBR para os próximos meses. São 5 livros. Eu vou deixar aqui no cards e no box de informação, caso você queira saber quais são esses livros que eu pretendo ler. Mas para esse começo de ano foram essas leituras que eu fiz até o momento. Se você já leu alguns desses livros, conta aqui pra mim no comentário se você gostou, não gostou, se você abandonou, qual foi a sua visão, qual você quer ler, qual você gostou muito. E aproveitar, né, para pedir para você não deixar de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, compartilhar com os seus amigos e falar sobre livros, que é o que a gente faz aqui. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado. Um super beijo e até a próxima. Tchau!